só começar a gravar aqui, peraí. Sou campeã de esquecer de gravar algo. Pronto. O endereçamento ao juiz é uma modificação que veio no CPC de 2015. Quando a gente pega lá o 319, inciso 1º, ele fala que tem que endereçar, tem que verificar a qual juízo a petição tem de ser endereçada, né? Aí o ao juízo acabou sendo adotado muito mais na região sul do que na região sudeste. Mas ao juízo, o excelentíssimo senhor doutor juiz, a OAB aceita os dois, tá? A OAB não tem essa que é somente ao juízo, não. Vocês tiveram algum problema com relação a isso também? Então, eu coloquei do ao juízo porque na orientação que a gente tem do AVA, né? Eles colocam qual é o endereçamento que eles querem que coloca, né? Tá. Mas aí tanto faz, na verdade. Tá. Não vejo grandes problemas, tá? Bem, vamos partir então para a correção da contestação. Foi a última coisa que a gente viu. Então tá aqui. Vamos partir para a correção da contestação, tá? Deixa eu aumentar aqui a letra, o tamanho, pronto. Então, essa contestação, que é a unidade 2 de direito civil, né? Então, essa contestação, ela vai ser direcionada ao juiz da terceira vara de registro público da comarca do Rio de Janeiro, né? Uma vez que, em regra, a petição inicial foi direcionada para lá. E aí o problema também fala que o processo está tramitando na terceira vara. Então, por esse motivo, a contestação tem que ser endereçada para lá. A contestação, ela tem número de processo, aquilo que a gente viu na aula passada também, né? Então, a gente tem um espaçamento aqui de mais ou menos 5 números de processo, e depois um espaçamento de mais ou menos 5 novamente, tá? E aí, aqui a gente tem o preâmbulo da contestação, tá? Então, no preâmbulo da contestação, nós temos a Maria Capitolina Santiago. Nós não temos as informações dela. Nós só sabemos que ela é casada com o Bento Santiago, tá? Então, nós não temos a informação de profissão, de RG ou de CPF. Essas informações não são trazidas pelo problema. Então, como essas informações não são apresentadas pelo problema, a gente não vai inventar essas informações, tá? Ela é casada, a gente também não sabe qual que é o regime, com o Bento Santiago. Por ser uma ação que envolva um direito real sobre um imóvel, que é a ação da uso capião, o Bento Santiago precisa constar do polo da demanda, tá? Por quê? Porque quando a gente fala das ações da uso capião, a gente é obrigada a formar litisconsórcio. Então, por esse motivo, como ele é também proprietário do imóvel, ele tem de constar no imóvel, ele tem que constar na ação junto com a Maria, tá? Nós vamos apresentar contestação ao pedido que foi apresentado pelo Quinzinho e pela Carolina, tá? Então, vejam que aqui a gente qualifica os réus, tá? O Estado Civil aqui, deixa eu só colocar que ele é casado, e acabei colocando errado. Tá? Profissão, tá? Então, aí vejam que a gente qualifica os réus, né? Mas os autores, a gente pode colocar que eles já estão devidamente qualificados. Vejam que a gente também coloca as informações do advogado dos réus, tá? Então, por ser o advogado inscrito, consoante de procuração em anexo, exatamente como a gente faz na petição inicial. O preâmbulo da contestação é um preâmbulo muito parecido com o preâmbulo de petição inicial, viu? A gente não tem aí grandes dificuldades com relação a isso, tá? A gente segue exatamente o que a gente segue na petição inicial. Tudo bem aqui? Prof. Oi? No preâmbulo da petição inicial, a gente não colocava, por exemplo, a OAB do advogado, a gente só colocava lá, né, que o advogado representado, endereço tal, procuração em anexo e tal, mas a gente não colocava nenhum dado dele. São duas formas de qualificar esse advogado. A gente pode colocar que os dados do advogado constam em procuração em anexo, como a gente pode colocar por seu advogado inscrito na OAB e procuração em anexa, tá?
essa informação aqui, ela pode existir ou não, tá? Não faz diferença. Então, aqui a gente tem um preâmbulo fechado. Depois, a gente tem os fatos. Aí, lembra que os fatos a gente tinha que fazer. Dos fatos alegados na inicial, a gente vai colocar sempre os pontos dos fatos que são importantes aos autores. E na realidade dos fatos, a gente vai colocar o ponto dos fatos que são favoráveis aos réus, tá? Então, são essas duas informações que a gente precisa colocar, tá? Então, aqui eu também não coloquei, era só vocês dividirem o problema nas informações que são favoráveis ao autor e nas informações que são favoráveis aos réus, tá? O que mais me interessa aqui é a parte das preliminares e do direito, tá? Preliminar. Primeira preliminar que a gente tem, primeira da nulidade e inexistência de citação. Por quê? O problema alega que a citação, no momento em que ela foi realizada, ela não foi realizada de forma correta, tá? Porque os réus não foram citados na sua pessoa. Não foram eles que deram a causa ao recebimento do AR, tá? Então, por esse motivo, eles alegam uma inexistência de citação. Então, dessa forma, quando não ocorre a citação, o artigo 337 do CPC alega que isso tem que ser feito em preliminar de contestação, informando a nulidade de citação. Então, a gente vai alegar aqui uma nulidade de citação com base nos artigos 238, 239 e 242 do CPC, que são os artigos que falam de como que essa citação deve ser feita, tá? Então, na sua nulidade de citação, tem de constar esses artigos 238, 239 e 242, informando que, como não ocorreu a citação de forma correta, não existe, então, o elo processual, que a gente fala, tá? Não existindo elo processual, o processo não pode dar sua continuidade e, por esse motivo, ele tem que ser julgado extinto sem análise de mérito. Então, além do 239, do 238, 239 e 242, a gente também precisa trabalhar com o artigo 485 do CPC, pedindo para que esse processo seja extinto sem análise de mérito, tá? Depois, essa é a única preliminar que a gente tem, tá? Mas como eu disse lá no preâmbulo, quando a gente fala de uso capião, é necessária a formação do litisconsórcio, tá? Então, aqui, a gente tem que informar que nós estamos formando o litisconsórcio passivo necessário, com base no artigo 73, no momento em que a gente chama para o polo o esposo da ré, tá? Então, a gente também vai informar que a gente está criando esse litisconsórcio, porque a legislação obriga que isso seja feito, tá? E essa formação está sendo feita com base no artigo 73, inciso 1º do CPC, tá? Então, preliminar é a da nulidade e a formação do litisconsórcio. São os dois pontos que precisam vir antes do mérito, tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tudo bem? Tá. Agora, a gente vai verificar o que fica, então, na parte do mérito, tá? Na parte do mérito, a gente tem que o primeiro ponto que a gente precisa alegar é a inexistência de ânimos, tá? Ânimos domani. Esse ânimos, como determina o Código Civil, toda vez que a gente vai falar da uso capião, aquele que está na posse, ele tem que ter um ânimos de dono. Ele tem que agir como se ele dono fosse, tá? Você tem que olhar para ele ali na posse e achar que ele é dono daquele imóvel. Então, nesse caso aqui, o problema informa que, na verdade, o que existia entre eles era um comodato, conforme determina o artigo 579 do Código Civil. Então, o que a ré informa? Olha, não tem como a gente falar de uso capião, porque o que existe entre nós é um comodato, é um contrato de empréstimo, tá? Então, ele está na posse do imóvel porque eu emprestei esse imóvel para ele. É isso que aconteceu. Então, dessa forma, os autores não possuem ânimos de dono, não se enquadram nas características do 1239 do Código Civil, que é as características da uso capião. Além disso, o problema informa que a área do imóvel é menor do que se consta da matrícula. Então, por ser uma área menor,
a gente também não pode falar de uma uso-capião especial, tá? A gente não vai poder falar, então, de uma uso-capião urbana. Então, no seu mérito, você precisa informar que não existe ânimo de dono com relação aos autores, tá? Não existem as características do artigo 1239, porque o que existe é um contrato de comodato, tá? A área que consta da matrícula, a área real é menor do que a área que consta da matrícula, e tem as características do 579, que é do contrato de comodato, tá? Então, são essas as informações que precisam constar do seu mérito. Tudo bem aqui? Sim, professora. Sim, tá. Depois a gente tem o tópico das impugnações, que a gente viu que a gente precisa impugnar todos os fatos alegados pelo autor, principalmente com relação ao conteúdo, por não representar a realidade dos fatos. A gente precisa constar aí o tópico das impugnações. Nos requerimentos, as publicações em nome do advogado... Oi? E como que a gente vai fazer essas impugnações? Com base em quê? Assim, eu não estou conseguindo associar. Tá. As impugnações, a gente vai colocar o seguinte, que nós estamos impugnando todos os fatos alegados pelos autores por não representarem a realidade dos fatos. É só isso que Basicamente isso. Basicamente isso, tá? Então, que não preciso fundamentar com nenhum artigo, com nenhuma lei, nada. Não precisa fundamentar com nada, tá? Só informar que a gente está impugnando os fatos alegados porque não representa a realidade dos fatos, tá? Requerimentos, publicação e juntada de procuração. Pedidos, que a preliminar seja aceita, né, em sua totalidade, extinguindo o processo com base no artigo 485 do CPC. Então, aqui a gente tem que pedir que a preliminar de nulidade de citação seja aceita em sua totalidade, extinguindo o processo sem análise de mérito com base no artigo 485 do CPC. Pedir para que o litisconsórcio seja aceito e, no mérito, a improcedência da ação. Enquanto na petição inicial a gente pede pela procedência, aqui a gente pede pela improcedência da ação, tá? Produção de provas e encerramento. Assinatura do advogado, nome, OAB, termos em que pede deferimento. Aqui só faltou um local / data que não constou, tá? E com isso, contestação pronta para protocolo, tá? Liberada para protocolo. Tudo bem com a contestação? Não tem aí muito segredo nela, não. Das provas, a gente pode pôr, tipo, aquela mesma frase que a gente põe na petição inicial? Pode colocar lá que você requer que seja... requer a produção de todos os tipos de provas admitidas no direito, inclusive testemunhal, documental, pericial. Pode colocar a mesma coisa da inicial. Beleza. Tá bom? Professora. Oi, Rô. Você pode dar assim uma... que fica um pouquinho... Eu fico um pouco em dúvida em colocar assim, o que é requerimento e o que é pedido. Requerimento é tudo aquilo que é de direito processual. Tudo que for de direito processual, você coloca em requerimento. Você vai pedir em requerimento publicação, citação, que seja feito os benefícios da justiça gratuita. Tudo que constar do Código de Processo Civil, a gente consta em requerimento. Tudo que for de direito material, a gente consta em pedidos, tá? Então, você quer que o seu processo seja extinto sem análise de mérito. Mérito vem de direito material, então, por isso, vai em pedidos. Você quer que a parte contrária seja condenada. Então, condenação vem de direito material, então, vem em pedidos, tá? Então, requerimentos é tudo que for de direito processual. E pedido é tudo aquilo que for de direito material, tá? Tudo bem, Rô? Não, tudo bem. É que aqui no roteiro que eles passam no AVA, ele não separa o que é requerimento e o que é pedido. Muitas pessoas não separam, tá? Mas no exame de ordem, a separação te garante uma pontuação por conhecimento técnico. Tá. Então, por isso a importância de separar, tá? Tá bom. Tá, obrigada, professora. Nada. Antes da Maicira, Priscila, você ia falar alguma coisa? Não, professora. Não? Tá bom. Diga, Má. Professora, não briga comigo pela minha dúvida, tá? Porque eu quero
Pode me esculachar, de verdade. Mas é que me intrigou uma coisa. Se a gente já tem a questão da nulidade na existência da citação, por que a gente tem que colocar todo o resto? A questão de pedir o litisconsórcio... Diria que essa é a pergunta de 99% dos alunos, quando a gente faz contestação. Essa é a pergunta mais normal que existe, tá? Por que que eu tenho que discutir mérito se eu estou colocando uma preliminar de contestação? Porque caso a sua preliminar não seja aceita, caso o juiz entenda que não ocorreu nulidade de citação, se você não discute o mérito, você perde a oportunidade processual para isso e gera preclusão. Porque de contestação não cabe emenda. Então, se você não contesta tudo no momento processual oportuno, vai gerar preclusão futuramente e aí pode gerar até uma revelia. Então, por isso que a gente coloca as preliminares, e aí a gente até coloca, caso as preliminares não sejam aceitas, no que tange o mérito, requerem procedência. Entendi. Tá, agora faz sentido. Muito obrigada, professora. Não, imagina, senão a gente perde a oportunidade processual para isso, tá? Então, a gente já tem aí contestação pronta para que seja realizado protocolo, tá? A gente vai olhar agora contraminuta de agravo de instrumento, que é a peça de constitucional na seção 2, tá? Então, na seção 2, a gente vai fazer uma contraminuta de agravo de instrumento. E aí, aqui eu trouxe alguns slides para a gente dar uma olhada, em alguns pontos dos slides, na verdade, para a gente poder ver como que é essa estrutura de contraminuta, tá? Eu não vou me debruçar muito em como que funciona o agravo de instrumento e como faz um agravo de instrumento, porque a gente vai ter um momento oportuno em aula para discutir isso, tá? Como que é a estrutura do agravo de instrumento. Então, na próxima aula, a próxima peça que vocês vão fazer depois da contraminuta é uma peça de agravo. E aí eu vou deixar para discutir com vocês a estrutura da peça de agravo no momento oportuno, tá? Aqui o que eu quero discutir com vocês é que o agravo de instrumento, ele sempre é apresentado de decisão interlocutória proferida por magistrado de primeiro grau. Então, a gente só tem agravo de instrumento de decisões que são proferidas pelos juízes da vara cível, por exemplo, tá? A gente só tem agravo de instrumento proferidas por juízes ainda em primeira instância. Então, eu ainda não cheguei numa fase recursal aqui, tá? E o agravo de instrumento, ele tem um rol taxativo que está no artigo 1015 do CPC. Existem discussões se é um rol taxativo, se é um rol mitigado, se é um rol exemplificativo, mas para nós, a critério de exame de ordem, a gente sempre vai trabalhar que é um rol taxativo, tá? Então, só vai caber agravo de instrumento das situações que constam do rol do artigo 1015 do CPC, tá? E agravo de instrumento é proposto de decisão interlocutória. O que a gente precisa entender? Aqui a gente tem o rol do 1015, tá? Então, aqui a gente tem todas as possibilidades onde a gente pode propor agravo de instrumento. Então, a gente propõe agravo de instrumento de tutelas provisórias, de mérito, de rejeição de alegação de convenção de arbitragem. A gente tem lá várias possibilidades onde esse agravo de instrumento ele pode ser proposto, tá? Eu não vou me debruçar muito no 1015, porque eu quero me debruçar nele quando a gente for conversar sobre a confecção do agravo em si, tá? O que eu quero que vocês entendam com relação ao agravo é esse ponto aqui, ó. Essa parte aqui que é o que interessa para nós, porque a gente vai confeccionar uma contraminuta, tá? Então, entendam o seguinte. Quando a gente tem uma decisão interlocutória é aquela decisão que não coloca fim ao processo, ela faz apenas julgamento de uma parte, de um pedido do processo, tá? Então, ela não coloca fim ao processo. Por esse motivo, ela não é chamada de sentença, ela é uma decisão interlocutória, porque ela só analisa um dos pedidos. Então, por exemplo, quando eu peço justiça gratuita no meu processo, e essa justiça gratuita ela é indeferida por meio de decisão interlocutória, tá? Então, é isso que a gente precisa entender.
Então, quando eu tenho uma decisão interlocutória, eu vou fazer uma interposição de agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele é de competência originária do tribunal, então ele é endereçado diretamente ao tribunal, aonde esse processo tramita, tá? Eu tenho prazo de 15 dias para interpor esse agravo de instrumento a contar da data da publicação da sentença da decisão interlocutória. Então, publicou a decisão interlocutória, eu tenho lá 15 dias para interpor esse agravo de instrumento diretamente ao tribunal, porque é de competência originária do tribunal, tá? Até aqui, tudo bem? Tudo. Tudo, tá. A parte que interpõe agravo de instrumento, então, quem apresenta agravo de instrumento, ele é chamado de agravante. Então, quem interpõe agravo de instrumento é agravante. Quem interpõe agravo de instrumento é agravante. Quem sofre o agravo de instrumento é agravado. Então, o agravante, ele tem prazo de 15 dias para interpor o agravo de instrumento, a contar da publicação da decisão interlocutória. O agravado vai ter 15 dias para apresentar contraminuta, tá? A contraminuta, entre aspas, seria a contestação do agravo de instrumento, tá? Vamos trabalhar com essa analogia. A contraminuta nada mais é do que a defesa do agravado naquele agravo de instrumento, tá? Então, o agravante interpõe agravo de instrumento e o agravado, que é quem sofre o agravo de instrumento, ele tem um prazo de 15 dias para apresentar uma contraminuta a esse agravo que foi interposto, tá? E aí, aqui a gente vai estudar hoje como que é a estrutura dessa contraminuta, porque o que a gente vai apresentar na próxima peça é uma contraminuta de agravo de instrumento, não é o recurso em si, e sim a contraminuta dele, tá? Então, eu vou aqui ir um pouco mais para frente nos slides, depois eu vou mandar os slides para vocês na íntegra, vou um pouco mais para frente para a gente poder ver aqui como que é a estrutura da contraminuta, tá? Porque o que nos interessa hoje é a estrutura de contraminuta de agravo e não a estrutura do agravo, tá? Então, a gente tem aqui uma estrutura da contraminuta do agravo, que é a resposta feita pelo agravado no recurso de agravo de instrumento. A contraminuta, ela sempre vai ser direcionada ao desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, de onde estiver tramitando o agravo de instrumento, tá? Então, se esse agravo de instrumento estiver tramitando no TJ do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Se esse agravo de instrumento estiver tramitando em Minas Gerais, então, Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tá? Então, a gente sempre vai direcionar, a gente sempre vai endereçar esse agravo de instrumento para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado em que tiver o processo. Se nós não tivermos o Estado, a gente vai trabalhar com o X, tá? Aqui o número do processo é o número do agravo. Então, a gente pode colocar processo número que o tribunal vai identificar, ou a gente pode colocar agravo número, tá? Quando a gente não tem o número, a gente trabalha com X, também não tem problema. Aqui eu coloquei um preâmbulo dessa contraminuta, tá? Então, aqui eu coloquei que a gente estava apresentando a contraminuta do agravo. Quem está apresentando contraminuta era o Benedito de Paula, já qualificado no processo, tá? É importante a gente colocar os dados do advogado, porque o agravo de instrumento, ele é um recurso extremamente técnico, ele só pode ser feito por meio de advogado, tá? Nos autos do agravo de instrumento supramencionado, apresentar, porque contraminuta a gente apresenta, tá? Agravo a gente interpõe, mas contraminuta ela é apresentada. Apresentar, contraminuta é o recurso de agravo de instrumento, conforme razões e anexas. Pode colocar contraminuta ao agravo de instrumento apresentado pelo autor X, conforme já devidamente qualificado, conforme razões e anexas? Pode também, não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Você pode só colocar que você vai apresentar a contraminuta conforme as razões em anexo, como você pode também colocar aqui o nome do agravante,
tá? Não tem problema. O que a gente precisa lembrar é que contraminuta de agravo de instrumento, ela tem peça de interposição e ela tem peça de razões. Por isso que as razões aqui estão em anexo. Porque essa peça aqui é a peça de interposição. Peça de interposição com mais de 2 folhas, a sua peça está errada, tá? É uma peça bem sucinta. É só endereçamento, número de processo, preâmbulo e encerramento. Não tem mais informações a serem colocadas aqui, tá? A gente não tem mais nada o que dizer aqui. A gente vai colocar mais informações na peça de razões, tá? Mas peça de contraminuta, peça de interposição de contraminuta é apenas isso, tá? Tudo bem aqui com a interposição? Sim, professor. Sim. Sim, tá. Peça de razões. Oh, tem um a mais. Peça de razões, tá? Nas razões, a gente sempre vai colocar razões da contraminuta, tá? Tem de colocar esse título aqui, ó. Razões da contraminuta. Razões da contraminuta do agravo de instrumento? Pode deixar também, não tem problema, tá? Mas você tem que informar que você está apresentando razões da contraminuta, tá? Agravado e agravante. Agravado, quem sofre o agravo. Agravante, quem apresenta agravo, tá? Processo número, aqui é a vara de origem, tá? Então, a gente vai precisar informar aqui aonde que está tramitando a decisão que está sendo agravada, tá? Então, aqui é a vara de origem da decisão que está sendo agravada. Saudações ao tribunal e à Câmara, tá? Igreja e tribunal, colém da Câmara, então tem que fazer as saudações. Fatos, resumo do processo, resumo do problema que você tem na sua mão, tá? Só não deixe de colocar aqui na parte dos fatos, principalmente, a parte que fala da decisão que está sendo agravada, tá? Esse é um ponto importante. Então, fatos, resumo do problema. E aí, sempre encerre o tópico dos fatos, em síntese, os fatos, para que o tribunal entenda que você fez apenas um resumo do problema, tá? E teria outras informações que você julgou que não eram pertinentes para serem apresentadas, que não precisava de apresentação. No mérito, é onde você vai colocar qual é a sua alegação. Está cortando, professora. Professora, o seu som está saindo. O áudio está Prof, cortando. não estamos te ouvindo, prof. O som vai e volta. Estão me ouvindo agora? Sim. Do mérito para Agora baixo. sim. Tá Tá, cortando. não tem problema, eu volto. Tá cortando? Peraí. Peraí um pouquinho, pera só um pouquinho. Cadê o seu áudio? Melhorou? Parou de cortar? Eu mudei aqui a Agora parou. internet. Então tá Melhorou? bom. Parou. Do mérito para baixo. Isso, mérito para baixo. Professor, agora sumiu de vez. Tá sem som de tudo, professor. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Vamos lá, de novo. Pronto. Estão vendo a tela? Sim. Sim. Tá, então vamos lá. Então, na parte do mérito, a gente sempre vai colocar as nossas alegações que a gente quer que esse agravo seja indeferido, tá? A contraminuta do agravo, ela sempre trabalha com um pedido de que o agravo de instrumento que foi interposto, ele seja indeferido, ele seja julgado improcedente, tá? Então, na parte do mérito, a gente precisa trabalhar sempre com pedidos para indeferimento do agravo de instrumento.
e para que a decisão interlocutória seja mantida em sua totalidade, tá? Então, na parte do mérito, sempre verifique quais são os dispositivos legais que vai poder, então, verificar um indeferimento desse agravo. Depois a gente tem conclusão. Aqui a gente não tem pedido, tá? A gente, normalmente, em fase recursal, a gente não fecha com pedidos. A gente sempre fecha recurso com conclusão, tá? Então, a nossa conclusão aqui é o desprovimento do agravo, que esse agravo não seja aceito, tá? E dessa forma, que a decisão seja mantida em sua totalidade, que a decisão interlocutória que nós estamos discutindo, ela seja mantida em sua totalidade. E aí a gente tem o encerramento. Eu vou colocar só uma informação aqui, ó. Quando a gente fala de agravo, a gente pode ter preliminar. A gente pode ter preliminar de mérito. Não ficou nada perfeito, mas dá para entender, né? A gente pode ter preliminares, tá? As preliminares são sempre aquelas que precisam ser apresentadas antes do mérito, porque se a minha preliminar for aceita, o meu mérito não precisa ser discutido, tá? No problema em questão que vocês vão trabalhar, nós temos preliminares a serem discutidas. Não vou dizer aqui quais são, para vocês queimarem aí os neurônios, tá? Mas nós temos preliminares no problema, tá? E as preliminares, elas precisam ser encaixadas aqui, ó. Elas vêm antes do mérito. No mesmo raciocínio da contestação, se a minha preliminar for acatada, automaticamente o agravo de instrumento vai ser julgado improcedente, tá? Então, observem no problema de vocês que vocês têm preliminares a serem discutidas, tá? Então, visualizem lá quais são as preliminares e elenque essas preliminares na peça de vocês, tá? E aí, depois disso, fatos, conclusão, contraminuta pronta, tá? Tudo bem com a contraminuta do agravo de instrumento? Professora, sempre em contraminuta vai ter, né? Não necessariamente. Peraí, Pri, eu não entendi. Sempre em contraminuta? Haverá preliminares ou não necessariamente? Não necessariamente, tá? As preliminares, elas só são apresentadas quando a gente tem alguma falha processual. Então, na existência de falhas processuais, a gente apresenta preliminares, mas não é uma obrigatoriedade. Ah, ok, obrigada. Tá bom? Nada. Mas Cira, aqui ia falar alguma coisa. Eu, professora? Sim. Não, eu ia falar que estava tudo bem, mas aí ela entrou e falou. É que você perguntou então tudo bem, aí eu ia falar que estava. Tá. Tudo bem com a contraminuta, então? Dessa forma, vocês já estão liberados para fazer a contraminuta, que é a seção 2 de Constitucional, tá? E aí, com isso, a gente fecha a seção 1 e seção 2, tanto de Direito Civil quanto de Constitucional. E aí, na próxima semana, a gente só faz a correção da contraminuta. E o próximo problema de Direito Civil, já vou adiantar, o próximo problema da seção de Direito Civil é um agravo de instrumento, tá? Então, eu vou mandar para vocês os slides da contraminuta. Junto já vão os slides do agravo de instrumento, porque os dois trabalham juntos. E aí já adianto para vocês que a seção 3 de Direito Civil é um agravo de instrumento para ser feito, tá? Então, contestação de constitucional liberado para protocolo, pode protocolar hoje, sem problema nenhum, tá? Pode já fazer a contraminuta do agravo de instrumento para a gente poder fazer a correção, tá? Tudo bem aqui? Professora, Oi, Li. depois da gravação, eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode. Na hora que eu terminar de gravar, eu te aviso, tá? Tá, obrigada. Priscila, quer falar alguma coisa? Eu ia falar tudo bem. Tá bom. Marília? Não, era isso, professora, depois da gravação. Ah, tá bom. A gente conversa. Eu também, tá? professora? Tá bom. Eu desejo para vocês uma boa semana, um bom almoço de domingo, boa confecção de peças. E a gente se encontra na terça-feira, tá bom? Beijos para vocês, gente.